Louvado e engrandecido seja o nome do nosso bom Senhor. Realmente, Ele é santo, maravilhoso, conselheiro, esse Deus que é forte, Pai de toda a eternidade e o príncipe da paz. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Sentados mesmos como vocês estão, deixem suas Bíblias abertas na referência da nossa campanha mesmo, Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Peço colaboração do Marciel, que se puder projetar aí para a gente. Pode deixar no primeiro versículo. Muitas coisas se foram ditas nestes 12 dias de clamor, consequentemente se referindo aos 12 meses. E hoje o último dia, talvez o mês de dezembro do ano que vem. Só Deus sabe como nós estaremos daqui até lá. Mas, pela fé, é um quesito que nós temos, um refúgio. Pela fé, nós seremos mais do que vencedores com Ele. Amém? Efésios 13, 14. Quero levá-los a meditar neste texto. Não vou me ater muito ao tema, mas especificamente ao texto, porque este texto, de verso 14 ao verso 21, na verdade é uma oração. É uma oração que o apóstolo Paulo fez quando ele, escrevendo essa carta aos Efésios, ele estava preso em Roma e era uma prisão um pouco diferenciada por ele ser um cidadão romano. Ele podia receber visitas, no entanto ele tinha alguns privilégios de receber visitas e enviar por esses visitantes cartas àquelas igrejas que ele havia passado, havia abrido. Os irmãos sabem que Paulo foi um homem nascido em Tarso, um menino judeu, criado no mais rigoroso sistema judaico, aos melhores professores, até os escritos dizem aos pés de Gamaliel, sendo preparado para ser um rabino. Ele mesmo em seus escritos diz que ele era muito zeloso, fiel, irrepreensível na lei. Alguns estudiosos dizem que ele se achava uma certa superioridade entre os demais judeus. E quando nós vemos o fato que o primeiro mártir de Estevão, lá estava Paulo presente, e sabemos na história que o que eles chamavam de seita cristã, que estava ameaçando o sistema judaico naquela época, estava assolando, estavam arrastando multidões, sendo encabeçado por Jesus e seus discípulos. E os judeus, totalmente incomodados com isso, precisavam revidar, fazer alguma coisa, e chamaram nada mais, nada menos do que a responsabilidade de Paulo, um homem irrepreensível na lei, para se tornar perseguidor. E ali ele foi perseguidor da igreja. Em Atos nós vemos que grandes perseguições aquela igreja primitiva passou. Eles entravam nas casas, arrastavam homens e mulheres para fora, batiam, espancavam. E isso Paulo presenciou, quem sabe organizou, quem sabe determinou a essas coisas. Não obstante a esses fatos, nós encontramos que o encontro dele com Jesus foi um encontro maravilhoso. Lançado ao chão, através de uma luz, uma voz lhe veio, ficou cego por algum instante, alguns dias, e ali começou uma nova vida. Um homem que era totalmente legalista na lei dos judeus, e em poucos anos de experiência com esse evangelho que eu e que você conhece, que pregamos, se tornou o maior dos apóstolos, o maior, vamos dizer, pregador do evangelho da nossa era. 3 viagens missionárias, muitas palavras, muitas ministrações, muitas igrejas, muitos gentios se conheceram o evangelho através das ministrações, das cartas, dos escritos de Paulo. E ele agora, estando preso em Roma, já seria morto, estava nos seus últimos meses de vida. Ele preocupado com a situação lá daqueles filhos na fé, ele na responsabilidade de como um pai espiritual daqueles crentes, ele se preocupava. E nós sabemos que a coisa que o preso mais tem é tempo. Ele usava esse tempo para escrever e principalmente para interceder por aqueles novos na fé, por aqueles filhos. Então, no livro de Efésios, na epístola de Efésios, encontramos 2 orações. Esta do capítulo 3 é a segunda oração que ele faz.
E ele inicia esse verso orando e escrevendo essa carta dessa seguinte maneira. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Por causa... Ele começa dizendo, por esta causa, por causa disto. Que causa é essa? Então ele nos remete aos versículos anteriores, ao contexto, para ver que causa era esta que Paulo orava neste instante. Era a preocupação, a responsabilidade da vida na fé daqueles novos cristãos, que ele ganhara para Cristo, que as igrejas que ele abrira, que ele fundara, ele preocupava, e por esta preocupação, por esta causa, agora ele orava, agora ele se colocava de joelho para pedir ao Pai. Por esta causa, uma causa nobre que Paulo orava. Como uma pergunta eu te faço nessa noite: quais são as causas que te levam a orar? Quais são as causas que te levam a te colocar prostrado diante de Deus? Será que é uma causa nobre? Quais são as coisas que nos colocam prostrados? Às vezes nem diante de Deus, mas diante de uma situação, ou de algum bem, ou de alguma coisa, ou de alguma pessoa. Que causa é essa? Então, por uma causa nobre, Paulo orava. Jesus também, por uma causa nobre, Jesus orou, lá no jardim do Getsêmani. Era a minha causa, a sua causa. Por uma causa nobre, Jesus orou, intercedendo. Uma das orações mais lindas que encontramos na Bíblia é a oração intercessória. É quando nós nos prostramos, nos rendemos, não para pedir em nosso próprio favor, mas em favor de outrem. Então é muito maravilhoso o ministério do grupo de intercessão. Se coloca intercedendo, guerreando, tomando a causa alheia, implorando a Deus por uma causa do próximo. É lindo. Quando as orações dessas chegam ao coração de Deus, imagino eu que Deus olha: sim, meu filho, abriste mãos das suas orações, dos seus pedidos, dos seus conceitos, da sua prioridade de vida, para orar a mim em prol do próximo. Como que Deus tão maravilhoso, um Pai Celeste, não poderia atender? E agora Paulo, preso, não podendo estar presencialmente naquelas igrejas, mas ele se coloca de joelhos e intercede por todos os cristãos, por todos aqueles filhos, se colocando de joelho e se referindo à oração ao Pai. E por que ao Pai e não a Deus? Poderia ser de joelhos perante Deus, mas ele se coloca perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante isso, porque Paulo se dirige a Deus como Pai. Talvez lá na prisão, ele se colocando como um pai espiritual na fé para aqueles novos crentes. Quem sabe os crentes lendo essas cartas, se colocando como Paulo, pai na fé, e agora Paulo orando ao Pai, o Deus Pai. Ali ele estava querendo dizer que somos uma família. Eu espiritualmente posso ser considerado seu pai, mas todos nós temos um pai. É questão de família, é questão de unidade, pensamento único. Todos nós estamos derivados de um só Deus, do Pai Criador de todas as coisas. E ali ele precisa fazer aqueles novos crentes, aqueles cristãos, a entender essa natureza de família, esses costumes familiares, essa unidade de família. Daí ele escreve: nada mais neste mundo do que tenha a origem em Deus. Todas as coisas neste mundo têm a origem em Deus. Por isso nós consideramos ele quando Paulo. Por isso ele escreve, no próximo versículo, pode passar, uma frase interessante: do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Nome de quê? Nome do Pai. Quem que toma? Toda a família. Quais famílias? As famílias do céu e as famílias na terra. Todos nós somos uma família. Ao Pai, todos tomamos o Deus como nome, como o nosso Pai. E Paulo começa a fazer nessa oração já um ensinamento disso. Ei, às vezes você está dependendo de mim, como um pai na fé, um pai espiritual, tudo bem, mas ei, observe, nós somos uma família, todos nós temos um Pai único. Se Ele está aqui na prisão me visitando, Ele está aí onde eu não posso te ajudar, mas Deus pode te ajudar. Ele é o seu Pai, Ele é o provedor, Ele é que cuida, Ele que protege, Ele que sustenta, Ele é o dono de todas as coisas. Sabemos que todos os filhos dependem do Pai. E assim consideramos,
Então, Paulo usa a figura de pai para explicar Deus. É tão interessante esse arquetípico de como Deus é considerado como um pai, que quando consideramos Deus como pedra, igual o salmista lá no capítulo 18, ele diz: o Senhor é meu rochedo, meu lugar forte. Olha só, tratando Deus como rocha, como pedra. Lá no Salmo 42:9 diz: direi a Deus, és a minha rocha. Deus tem vários significados para se explicá-lo, e Paulo usa aqui a figura de pai para explicar Deus. Quando pensamos no relacionamento humano, incluímos Deus, devemos incluindo como pai. Ei, pode talvez a tua mãe ou teu pai não te considerar, mas pela fé nós temos um pai que tudo sabe, um pai que tudo vê. E você, filho, você, filha, creia, pela fé, peça, rogue ao pai, e o mais ele poderá fazer nas nossas vidas. E agora? E aonde essa família se manifesta? No céu e na terra. Próximo versículo, Marcel, por favor. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Outras versões diz fortalecidos, com poder para o seu espírito no homem interior. Olha, considerando Deus como Pai, segundo as suas riquezas da sua glória. No original grego, glória significa riqueza. E aqui eu poderia pôr o versículo assim: segundo as riquezas das suas riquezas. Valores incontáveis de riquezas do Senhor. Valores insondáveis, inesgotáveis. São as riquezas do nosso Pai. Quando eu olho disso, eu lembro de José, quando ele preparando ali para os 7 anos de fome, ele preparou os celeiros, encheu de toda a agricultura, de todo o alimento que poderia sustentar durante os 7 anos, e alguém chegava pedindo ou às vezes para comprar alguma coisa, nos primeiros anos, ele falava: pode ir lá nos celeiros, os celeiros estão abarrotados, estão cheios. Quem sabe nesta noite, você está com alguma coisa em solicitação ao nosso Deus, e a nossa oração é: Senhor, abra os celeiros do céu e derrame dessas riquezas na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja. Abra, Senhor, as comportas desses celeiros. Mas o que Paulo pede não são bênçãos materiais. Olha só o que ele pede: para que Deus vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos com poder. Olha o que Paulo pede: poder. Ele pede poder. Mas que poder é esse, Rondinelli? É aquele poder lá de Atos 1:8, quando Jesus disse: mas vós recebereis poder do Espírito Santo ao ser derramado sobre vós. Poder espiritual, poder do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo pede. Eu estou aqui preso, vocês estão aí, mas eu intercedo por vocês de acordo com as riquezas de Deus, para que Ele te conceda força em poder de Espírito. Poder espiritual. E aonde esse poder espiritual se manifesta? Para o seu espírito no homem interior. É lá no íntimo. É no íntimo que o Espírito Santo nos fortalece. É lá no nosso homem interior, segundo as suas riquezas, fortalecido em poder do Espírito Santo. Observe que corroborados, fortalecidos, é uma palavra que está no passivo. Nós não podemos nos fortalecermos a nós mesmos. Mas quem é que pode nos fortalecermos? A resposta está em Atos 1:8. Mas recebereis de quem? Do Espírito Santo o poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo de Deus. É o que Paulo pede. Ei, que vocês sejam fortalecidos, não nas minhas palavras, não nas doutrinas, mas que sejam fortalecidos no Espírito Santo de Deus, que Ele preencha o seu homem interior, para que isso não se corrompa. É a oração de Paulo, oração intercessória para aqueles crentes, segundo as suas riquezas insondáveis do Senhor. E aquela manifestação de poder em Atos 1:8 foi literal naquela igreja primitiva. Quando no dia do Pentecoste eles estavam cheios do poder do Espírito Santo, começaram a transbordar em línguas, eles ficaram fortalecidos para enfrentar as afrontas, para enfrentar a idolatria, para enfrentar a incredulidade, fortalecidos. Ei, irmão,
Vocês lembram daquela vez que você participou num culto, que você sentiu tanto poder do Espírito Santo de Deus, que você saiu marchando dessa igreja aqui dizendo, talvez em espírito, nada me atinge, eu estou cheio de Deus, eu estou fortalecido no Espírito Santo, eu sou forte. Como é bom sentir essas coisas, como é maravilhoso. E Paulo intercede isso pelo povo, pelos crentes, fortalecimento em poder, poder no Espírito Santo, no homem interior, não é no homem exterior, esse homem que eu estou vendo, esse homem exterior que precisa de se alimentar para sobreviver, que precisa dormir para descansar. Não estou dizendo desse homem exterior, estou dizendo do homem interior, aquele que chora, aquele que geme, aquele que sente, aquele que mesmo sem abrir a boca, pode dizer, Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Que quando o Espírito Santo começa a falar, manifestar em louvores, em palavra, a nossa alma vai se enchendo, e quando você menos perceber, uma lágrima vai saindo do seu rosto. É o homem interior sendo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Paulo escrevendo aos 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, sobre essa questão de homem interior, homem exterior, olha o que ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, se renova em Espírito Santo de Deus. Que maravilha isso! Paulo Toner, em um dos seus livros, escreveu que a melhor maneira de um homem envelhecer é deixar que essa casca humana se desgaste, se corrompa, mas, contudo, que o meu ser espiritual esteja intimamente ligado com Deus, crescendo dia após dia. Ei, irmão, o interior é mais importante. O interior é mais importante. E é isso que Deus quer nesta noite, que nós venhamos a entender que o Espírito Santo está à nossa disposição para nos fortalecermos e encher o nosso homem interior de poder e de graça, que isso venha se transportar depois para o homem exterior. E a primeira consequência de uma vida fortalecida, nós encontramos no verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Quando nós temos um coração fortalecido no Senhor, o nosso homem interior cheio de Deus, Cristo habita. O habitar no original quer dizer tomar posse do lugar. Quem sabe tomar posse da casa. Paulo está dizendo, olha, vocês cristãos, eu quero que vocês se fortaleçam em espírito no homem interior, para que Cristo habite na casa de vocês, habite no coração de vocês, tome posse do seu coração. Tomar posse de casa quer dizer entrar, tomar posse, agora eu moro aqui, se precisar mudar as mobílias ele muda, se precisar jogar alguma coisa fora que for preciso que ele jogue, se precisar trazer alguma coisa nova que ele traga, que ele seja o morador, que ele seja o dono da nossa alma, dono da nossa vida, sem restrição. Que Ele possa levantar o tapete da nossa alma e fazer uma limpeza para todo sempre. Que Ele possa ir lá no porão das nossas almas e ver as amarguras, ver o perdão que precisa ser feito e fazer uma limpeza nas nossas vidas, nos nossos corações. Que Ele habite em vocês, que Ele habite em mim, que Ele tome posse do meu coração como casa, como habitação. E como que isso acontece? Pela fé. É pela fé, irmão. Porque de nós mesmos não conseguimos fazer nada, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, que convence o homem da necessidade de que Cristo deve habitar nos nossos corações, nas nossas vidas. E essa é a oração intercessória que Paulo faz àqueles cristãos, que o Senhor habite no meu interior, habite no meu coração, habite em questão pela fé, a fim de que estando arraigados e fundados em amor, estando arraigados, lembra de ser enraizado, fala de raízes. Os irmãos sabem que as plantas se alimentam do que os nutrientes que as raízes conseguem obter. As raízes, onde estão as raízes da tua fé? Aonde estão as raízes? Alicerçado aonde? Arraigados em amor, esse amor de Cristo, habitando. Irmãos, todo entendimento que o homem possa ter, jamais conseguiremos desenhar o tamanho do amor de Deus.
mas nós devemos estar enraigados nesse amor, por mais profundo que seja o solo, as nossas raízes, os nossos corações, das nossas ideias, dos nossos contextos, devem estar enraigados em amor de Cristo por nós. E olha só, fundados em amor, ou fundados, lembra de fundação, tem muitos pedreiros, mestres de obras aqui, alicerce. Lembra lá de Mateus 17, a parábola que Jesus contou dos 2 homens que construíram 2 casas, mas em terrenos diferentes. Uma das casas caiu, por quê? Porque não tinha alicerce, não tinha fundação. A outra construída na rocha, que é a pedra, que é Cristo, que é Jesus, permaneceu firme diante das adversidades, diante das lutas. Raízes aprofundadas, mas alicerçados em Cristo, alicerçado em amor de Jesus, alicerçado na graça, no poder do Espírito Santo de Deus. Não bastam ter raízes profundas, se não estiver alicerçados no solo correto. Lembra da parábola da semeadura? As que caíram em sementes que caíram em solos onde tinha muitas pedras. As raízes não aprofundaram. Isso é que a gente vê nos hoje em dia. Pessoas que começam a ser cristãos, experimentam a redenção, começam a fazer cursos, começam a estudar a Bíblia, ficam maravilhados com o Evangelho. Estão enraizados. Mas passa alguns dias, alguns meses, semanas, tudo vem por água abaixo, porque não estão fundados. Que nesta noite o Senhor, Espírito Santo de Deus, nos conceda graça e sabedoria e oportunidade para ter as nossas raízes profundadas e fundados em amor de Cristo Jesus. Fundados. Olha o verso 18. Olha só que lindo, que maravilha. Para que ter arraigados os meus corações em amor? Para que ter aprofundados, alicerçados o meu amor? Para podermos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Irmãos, para compreender perfeitamente, só se compreende perfeitamente o amor de Deus, a tão grande salvação, o tão grande evangelho, quem está enraigados, quem está afundados, quem está alicerçados em amor de Deus. Só assim podemos compreender com todos os santos, não é só com uma família, ou com um ou com outro, não, com todos. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ei, todos nós temos o mesmo Pai, então todos nós podemos compreender essas coisas. Podemos ter nossos corações arraigados, fundados em amor, para compreender qual seja a largura, comprimento, altura, profundidade. Olha aqui, para aqueles que gostam de tecnologia, olha as 4 dimensões do amor de Deus. Um amor 4D, largura, comprimento, altura, profundidade. Einstein, só neste século, que foi que descobriu, escreveu sobre a 4ª dimensão, e Paulo já escrevia já daquele tempo, olha só, largura, comprimento, altura e profundidade. Mas o que será que Paulo está querendo dizer com essas dimensões? Largura. Qual a largura do amor de Deus? Lá em Apocalipse 5, verso 9, nos diz que a salvação incluirão membros de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. O evangelho é grande, é extenso, todas as comunidades, todas as tribos, todos os povos podem ser inclusos nessa tão grande salvação, nesse amor de Deus. Não se pode excluir ninguém. Olha a largura que é. E o comprimento no tempo, em relação ao tempo da história, que se inicia lá no Éden e vai até o fim, quando o reino será entregue ao nosso Pai, o nosso Pai Todo-Poderoso. Em 1 Coríntios capítulo 15, 24, Paulo fala sobre isso. Todo esse espaço de tempo, desde o Éden e até ao arrebatamento, todo esse período, sem nenhum intervalo, olha só o cumprimento da história. Todo esse tempo poderá ser incluso na tão grande salvação e usufruir do amor de Deus sobre as nossas vidas. Maravilhoso. E a altura, que vem dos mais altos céus e até o mais baixo inferno. Olha só o que Paulo também escreve em Filipenses 2, do verso 9 ao 11. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneiramente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de todos sempre. Olha a altura,
todo o céu, todos na terra, todos debaixo da terra. Deus é maravilhoso. Levante sua mão e glorifique o Senhor. Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso. E a profundidade que chega até os piores pecadores, até os mais rebeldes possíveis. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar, irmãos. Não há tão grande. Eu fico admirado, eu fico às vezes entristecido com aquela situação dos desviados, daqueles que se afastam na fé. Porque por algum deslize, questão de vergonha, não voltam a casa, não retomam. Sabe o que é o certo, sabe que devem fazer o certo, mas não voltam. Mas não é porque não consegue por suas próprias forças, é porque tem o pai da mentira dizendo, ei, ele não vai perdoar, o que você fez é horrível, o que você fez é imundo, ninguém faria. Ei, mas em nome de Jesus, todos os pecadores têm a chance ainda de reconhecer os vossos pecados e se render a Jesus, buscar o Senhor enquanto Ele está perto, buscar enquanto se pode achar. A profundidade do amor de Deus é enorme, é grande. Nós devemos entender essas coisas. Verso 19, olha só, e conhecer o amor. Conhecer o quê? Através da altura, através da largura, do comprimento, da profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ei, irmão, por mais QI alto que um homem possa ter, jamais poderá entender a grandeza, a totalidade deste amor de Deus. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos constrange a ponto de sabermos que Ele deu o único Filho para morrer em seu lugar, para morrer em meu lugar. Que amor é esse, irmão? Que amor maravilhoso é esse que Paulo faz menção? A mente humana é muito limitada para entender esse amor. Mas olha o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ei, vocês pensam que esse amor é pequeno? Vocês pensam que eu estou pedindo muito? Calma. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que tudo quanto eu peço ou eu penso, segundo o poder de Deus que opera em nós. Que maravilha, irmãos. Que poderoso é isso. Olha só o verso 21. Paulo termina a oração recomendando que a nossa geração e todas as que virão precisam compreender isso. Precisam entender esse amor de Deus. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. A nossa geração está entendendo isso? Ei, você está entendendo o amor de Deus? Dá para resistir o amor de Deus? Dá para considerar o amor de Deus? Vocês estão compreendendo isso? É a preocupação, é a oração de Paulo naquele tempo. Todas as gerações, irmãos, todas as gerações, a de nós, a dos vossos filhos, vossos netos, todas que virão, precisam compreender esse amor de Deus para todos sempre. Amém. Que oração maravilhosa, irmãos. Que textos maravilhosos, que oração intercessória poderosa. Grande Deus, poderoso Deus. Insondáveis são as coisas, o maravilhoso amor de Deus por nós. E porque nós muitas vezes nos encontramos ansiosos pelas coisas que virão. A gente liga o jornal, agora que vem de programas de entrevista daqueles economistas, daqueles esportistas, fazendo especulações sobre o ano que vem, como será a política, como será a economia. E eu fiquei pensando ali, isso não se aplica para o verdadeiro cristão que conhece o amor de Deus. Quer saber o que vai ser daqui para frente? Olha o seu alforje. Olha o que você tem semeado. A lei da semeadura, a lei divina de Deus não falha. Para um bom cristão, ele sabe o que vai acontecer. O que ele tem plantado, ele vai colher. O que a Laurinda disse aqui daqui a um pouquinho. Porque andemos ansiosos por essas coisas. Entregue no Senhor os seus projetos. Entregue ao Senhor. Tudo que Ele puder fazer, Ele vai fazer mediante a vontade dEle, no tempo dEle, da forma com que Ele quiser, usando quem Ele querer. Porque Ele é o nosso Pai. Não foi assim que Paulo orou? Eu encontrei um veículo esses dias no trânsito, um veículo bem de idade, mais ou menos no ano de 80 alguma coisa, e tinha um adesivinho interessante no ouvido traseiro, dizendo o seguinte: calma, vírgula,
Deus ainda não completou a boa obra em minha vida. Aí eu fiquei pensando, o que motivou aquele dono, proprietário, a colocar esse adesivo no carro? Será que foi uma satisfação aos outros? Será que foi uma explicação, alguma coisa assim? Quem sabe é uma questão de fé. Ei, vocês estão me vendo aqui hoje, mas calma, calma. Pela fé, Deus ainda não completou a obra em minha vida. Ei, irmão, eu não sei como está a sua vida, como está a sua família, como está o seu cônjuge, os seus filhos, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, Deus ainda vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Quantos creem, dizem amém? Coloque-se de pé nessa noite. Vamos fazer oração a esse Deus que com tão grande amor tem nos alcançado através da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. Senhor Deus, Senhor Pai querido, Senhor, rendemos total gratidão a Ti, ó Pai, pelos Teus benefícios, pelo Teu grande amor, Senhor, demonstrado na cruz do Calvário pela minha vida. Muito obrigado, Senhor, eu não daria conta, Senhor, eu não conseguiria fazer, ó Pai, mas o Senhor poderoso, o Senhor maravilhoso conseguiu fazer por mim. Por isso eu te agradeço, Senhor, eu te louvo e te exalto, Senhor, e todos que estão aqui presentes, atenta, Senhor, às orações dos Teus filhos, às Tuas filhas, cobre eles com Teu sangue, Senhor, continue demonstrando o Teu amor, ó Senhor, o Teu amor, ó Pai, imensurável, Teu amor incomparável, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço e intercedo por eles, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Vamos cantar mais uma vez o Vai Dar Tudo Certo? Ou já deu tudo certo? Maravilha, maravilha. A chuva está caindo lá fora, tá? Vai dar tudo certo depois. Você vai para casa. A energia não acabou ainda. Só vai acabar depois de terminar o culto. Maravilha. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Ontem caiu tanta chuva, eu falei, não vai vir ninguém. Mas veio tanta gente que eu fiquei impressionado. A chuva caindo desde as 7 horas e o povo chegando debaixo de chuva. E veio, não tanto que tem hoje, mas veio muita gente mesmo. Eu fiquei muito alegre ontem, porque ontem choveu muito, né, pastor Ezequias? A chuva começou 7 e parou só hoje cedo. Vai dar tudo certo, é só a gente colocar a fé em ação. Que maravilha, ouvir essa palavra hoje foi tremenda. Tremenda essa palavra. Tá? Deus falou contigo hoje nessa palavra, irmãos? Que bênção. Então canta agora, pode ficar sentado. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde. E dá tudo certo. E dá tudo certo. Vai dar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, até tempos difíceis. É mesmo assim. A vida é mesmo assim.
tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Glória a Deus, glória a Jesus, maravilha, maravilha. Meus irmãos, vamos fazer a oferta nessa noite. Se você trouxe a sua oferta, faça a sua oferta com alegria nessa noite. Glória a Jesus. Semeie no reino de Deus, também na área financeira, econômica, e ajude a sustentar essa obra, a sustentar esta casa. E Deus, que é fiel, que tudo vê, que tudo pode, que é rico em beneficência, Ele te abençoa. Deus não sonega bem a ninguém. Se você não pode ofertar, também não está fora da bênção. Porque eu sei que seu coração é espontâneo, é convertido. E eu sei que também no bolso você está convertido. Não pode hoje, pode amanhã, mas a bênção vai fluir na sua vida. Amém? Deus abençoa, pode recolher a oferta. Glória a Jesus, glória a Deus. Faça com alegria. Enquanto a oferta está sendo recolhida, eu quero dar um aviso. Hoje nós estamos terminando o nosso projeto de vida, 12º dia. Amanhã não tem atividade da igreja, vai ter uma atividade de um colégio aqui. Amanhã uma peça natalina e de uma escola evangélica que vai fazer uma peça de Natal amanhã aqui. Se alguém quiser vir, a diretora estendeu o convite para os pais. Tem alguns que têm filhos, né? Se tem filhos, vão vir, né? Amanhã é sexta. Sábado nós vamos ter o fechamento da nossa campanha dos talentos. Não será aqui dentro, será lá no salão de eventos da igreja. Eu queria te pedir, te convidar com muito carinho para você vir. Venha com a sua família, venha nos ajudar a sustentar a obra de Deus. Nós estamos investindo financeiramente muito aqui na igreja, e Deus colocou no coração da liderança da UMADEP para fazer essa campanha, e foi uma resposta de Deus, e nós vamos saudar todos os nossos compromissos, e tudo é feito com a alegria, com a generosidade, com a fidelidade do povo do Senhor. Venha sábado para cá. Normalmente a gente sai no sábado para gastar. Venha para cá, vai ter uma jantinha aí. O pastor Marquinhos vai estar aqui, um grupo cantando ao vivo. Vai ser uma festa bonita da igreja aqui do Jardim Pompeia. Tá bom? Amém, irmãos? Deus abençoa. Paz do Senhor para os irmãos. Como o pastor mesmo já disse, o fechamento da campanha é sábado. Eu queria pedir para os irmãos da equipe amarela, que muito colaboraram nesses meses, se você tem alguma coisa para acertar, ou aquela oferta de amor que você nos prometeu, nos procure até sábado, para que a gente possa estar passando o fechamento, porque o fechamento será feito no sábado. Não vai poder ficar nenhuma pendência, tá? Então, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, né, eu peço, se você puder,
né, oferte com amor para a obra do Senhor, tá? Que com certeza o Senhor recompensará e abrirá as janelas dos céus para a sua vida. Deus abençoe. Esse mesmo aviso é para a equipe verde e também para outra equipe azul, tá? Pastor, a Nath está ali. Pastor Maior não pôde vir hoje, teve um compromisso. Então, vocês procuram esses líderes e vai dar tudo certo, como cantamos. A Eliane está avisando aos pais e aos adolescentes que eles vão sair para o retiro no sábado, 5h30 da manhã. Meu Deus, só para adolescente mesmo. 5h30 da manhã eles vão sair para a chácara, para o retiro. Estão todos animados e eu sei que vai ser uma benção. Tenho certeza. Estou orando por vocês, tá? E vou passar lá. Não posso ficar o tempo todo, mas vou lá, tá bom? Deus abençoa. Quem esteve aqui ontem? Levanta a mão assim. Nós vamos terminar do mesmo jeito de ontem. Então, vocês ajudam quando eu informar. Hoje nós vamos abraçar a igreja. Tem muita gente, né, pastor? Deus mostrou para um dos obreiros da igreja, especificamente o pastor Ezequias, e eu recebi a palavra. Ele foi para amanhecer ontem. Que esses 2 dias deveria ser fechado, dentre as muitas coisas que Deus revelou a ele, nós deveríamos abraçar a igreja hoje. E esses 2 dias seriam os dias determinantes para a vitória de Deus para o ano de 2014. Na visão que ele teve, o Senhor mandava anotar o nome de quem estava aqui com sinceridade fazendo o projeto. Anota aí. E eu tenho certeza que Deus anotou tudo. Eu sei que Deus fez isso. Sei que Deus vai fazer muita coisa. Deus tem prometido coisa boa, tá? Nós vamos entrar com toda a nossa fé em 2014, vai ser um ano extraordinário. Como cantamos aqui, vai ter luta, vai ter batalha, mas vamos entrar fortalecidos, como guerreiros, alicerçados. Vamos entrar enraizados em Cristo, como uma casa bem fundada. O vento não vai arrancar essa casa. Pode avariar as telhas, você troca a telha, mas a casa fica firme. Vocês viram aqui no domingo que a chuva fez estragos aí. Entrou água ali, nós corrigimos hoje, entrou água ali, mas nem mexeu na estrutura da casa. Essas coisas acontecem, né? Conversei com os pastores na reunião que eu tive, quase toda a igreja molhou. Molha mesmo, ninguém suporta um tanto de água daquele. Lá no Rio molhou, foi a cidade toda. Mas a casa permaneceu de pé porque tinha fundamento, tá? Se você entrar em 2014, como vimos hoje, fundado no Senhor, olha, dezembro vai ser um mês de vitória, dezembro de 2014. Se Jesus não voltar, irmãos, quem sabe ele vem e nós largamos isso aqui tudo e vamos estar com o Senhor. Amém? Então vamos terminar como ontem. Glória a Jesus. Os obreiros descem aqui, ficam perto de mim, todo mundo, ninguém no centro, todos na lateral, em volta dos bancos. Os que estiveram aqui ontem, ajudam os outros aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Chega aqui perto, pastor. Pega no meu braço que eu vou ficar segurando aqui. Glória a Jesus. Todos participando, irmãos. Todos. Deus deu uma revelação, tá? Faça parte da igreja. Se não der, venha para cá, irmãos. Ó, da esquerda, pode descer para cá, irmão Caetano. Se não der, nós diminuímos a igreja. Nós diminuímos os bancos. Se não der, desce para cá. Glória a Jesus. Hoje vai dar para abraçar a igreja. Maravilha. Tragam as crianças também. Vamos colocar todos. Tesouraria, secretaria. Josias já veio. Sonoplastia, todo mundo. Glória a Jesus. Já veio, Josias. Você não pode ficar fora da bênção, Josias. Vem para cá. Deixa tudo. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Olha que fizermos a oração, nós vamos terminar com aquele grito das irmãs que fazem aqui toda terça e toda quinta, tá? As que vêm aqui toda quinta e toda terça já sabem. Eu não venho muito,
mas sou acostumado com o grito delas. Que aonde eu estou aqui, ou lá em casa, ou lá no gabinete, eu escuto o grito delas, né? Hoje eu escutei, eu estava debaixo da telha, em cima do forro, eu e o irmão Ideni, quando elas gritaram. Tá? Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos hoje fechando, Senhor, esse projeto de vida. Foram 12 dias na Tua presença, Pai. Nós não brincamos, Senhor Deus. Nós apresentamos a nossa vida na Tua presença, Pai. Apresentamos a nossa família. Apresentamos a igreja, Pai querido. Sei que o Senhor tem todo o controle. Sei que o Senhor é fiel em todos os Teus propósitos, ó Pai. Deus de poder e graça. Senhor Jesus, completa a obra no coração de todos aqui nessa noite. 2014, ó Pai. Nós acreditamos no milagre, nós acreditamos na Tua mão que vai dirigir, que vai guardar, que vai dar vitória, que vai fortalecer a igreja no embate da vida, Pai. Oh, sei que o inimigo fez projeto para os Teus filhos, mas o projeto do inimigo está anulado em nome de Jesus. Toda a ferramenta do mal está quebrada. Toda peçonha do mal está anulada em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a vitória para a igreja. Nós declaramos o milagre na família, nos lares, nos casamentos, nas famílias, nos filhos, nos jovens, nas crianças. Nós acreditamos no milagre dentro da nossa casa. A Tua mão vai dirigir e vai guardar. A Tua mão vai proteger. A Tua mão vai prosperar financeiramente. A Tua mão vai prosperar com saúde. O Senhor vai livrar. O Senhor vai trazer vitória. O Senhor vai abrir portas nas famílias. Filhos vão nascer para a honra e glória do nome de Jesus. Filhos espirituais, filhos dos casais, Senhor Deus, que ainda não têm filhos, o Senhor vai fazer milagres, porque filhos vão nascer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, eu creio no milagre, eu creio no Teu milagre, eu creio na Tua boa mão, eu creio no Teu milagre, eu creio no milagre na família, eu creio no milagre dentro de casa, eu creio no milagre dentro das empresas, lá no trabalho, eu creio no milagre, Pai. Oh, o Senhor vai nos surpreender, Pai, até o que não pedimos o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer até o que não pedimos, o Senhor vai fazer milagres, ó Pai. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém. No 3. 1, 2, 3. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mais uma vez. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Última vez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, glória a Deus. Palma, irmãos, está terminado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vão na graça, vão na paz, vão na misericórdia do Senhor.